Mensagem do céu. Vamos seguir aqui, queridos. Eu tô meio agripadinha. Tenham paciência com a minha voz, que já era rouca, agora ficou um pouco mais, né? Vamos lá, queridos. Nós estamos aqui no texto 18 do capítulo 17 de Mislei, Provérbios. Um homem sem bom senso aperta as mãos, ficando fiador na presença do seu próximo. Já falamos acerca de fiador. O fiador é chamado de Hasserlev, sem coração ou bom senso, porque ele se coloca numa posição de ter de discutir ou entrar num litígio com o credor. Não é comum o fiador pagar de boa vontade, a não ser que coagido por um tribunal, uma vez que ele não obteve nenhum benefício do credor. Mais tarde o fiador discute com o devedor para que este o reembolse. Mesmo que um amigo próximo, muito próximo, tenha uma necessidade como essa, ficar fiador, apertar as mãos, dando fiança e ficando imediatamente responsável pelos débitos e compromissos de uma outra pessoa, pode fazer com que a pessoa se torne justamente um Hasserlev, ou seja, uma pessoa sem coração ou sem a previsão daquilo que possa ocorrer no futuro. Queridos, há muitas pessoas que ficam aborrecidas, não é? Uma prática do meu marido, Rush Carlos, se uma pessoa tem uma necessidade, ele prefere milhões de vezes pagar ali o calção do que se tornar fiador de alguém, por causa dos textos e das experiências também que nós já tivemos na vida prática. Queridos, todas as vezes que você... Só Mashiach faz isso. Só Mashiach faz isso. Olha só. E eu acho muito importante você ter entendimento da revelação de que o coração de Mashiach foi arrancado por nossa causa dessa maneira. Quando você, uma pessoa amiga, uma pessoa querida sua, vem lá, olha, eu estou precisando de um fiador, eu estou precisando mudar, eu preciso de um fiador. Aí o que acontece, queridos? Acontece que a pessoa, se ela tiver algum problema qualquer que seja, coloca em risco a finança daquela pessoa que se tornou fiador, não é verdade? Mas a dívida não é dele. E por isso as amizades acabam. Amizades que são importantes, amizades que valem mais do que dinheiro, não é verdade? Então pessoas, por causa de recursos financeiros, acabaram perdendo aí uma amizade que era para durar por causa da questão da fiança. Mashiach é a única pessoa que ficou fiador de nós por causa dos nossos pecados, pagou o preço pelo que ele não fez e não rompeu a amizade com a gente, queridos. É muito complexo você se responsabilizar pela equação de outra pessoa e envolver o seu primeiro ministério. Qual é o seu primeiro ministério, queridos? Sua família. Sua família é seu primeiro ministério. Então, se você passar por alguma necessidade, ver o seu filho passando por alguma necessidade, acontecer alguma situação com você que venha trazer um peso de necessidade sobre a tua casa por causa de uma fiança de alguém, você vai compreender que vai ser estremecida a sua relação com aquela pessoa, porque você vai dizer, essa dívida não é minha. Mashiach é a única pessoa que foi fiador de nós, não é verdade? Ele entregou a si mesmo por causa de algo que ele não fez, queridos, uma dívida que não foi ele que fez. E ele é nosso amigo verdadeiro, mas ele tem reservas incomensuráveis que nós não temos. Nossas reservas são finitas. Então, cuidado quando você desobedece uma ação como essa, uma ordenança como essa, para que você não se torne, de modo algum, uma pessoa que fique sem o coração. Você se tornar um homem, uma mulher sem o seu coração. Tá bom? Quem gosta da transgressão, gosta da disputa. Quem eleva sua porta, fala orgulhosamente, busca o desastre. Versículo 19. Se uma pessoa gosta de discussão, ela gosta da discórdia, gosta do rancor. Isso pode chegar a pontos elevados, queridos. A pessoa que não tem domínio sobre isso pode chegar ao ponto de uma agressão física.
porque ela gosta da transgressão, ela gosta daquelas questões, porque ela é orgulhosa, ela se julga superior às pessoas comuns. A pessoa entra na sociedade exibindo uma grandeza para encontrar um desastre iminente. Queridos, pessoas que gostam de contendas, o Eterno tem chamado a gente para não entrarmos em debates. Nós somos chamados para vários debates, viu, queridos? Meu filho até esses dias falou, uma pessoa veio procurar lá, não, mas a gente queria muito a sua mãe aqui para um debate. Meu filho falou assim, olha, eu vou desmotivar vocês totalmente, porque vocês vão perder tempo. Minha mãe, ela não entra em debates, não é verdade? Então, queridos, existe um debate que nós temos de ter continuamente. Esse é contra o nosso adversário. O debate em oração, intercessão, luta espiritual, esse debate nós temos de ter. Nós vamos debater com o reino das trevas e lutar pelo reino da luz. Esse debate as pessoas não querem. Elas gostam de discutir as escrituras, elas gostam de discutir os seus pontos de vista que não vão acrescentar nada a ninguém, não leva nada a lugar algum, não vai fazer com que alguém se torne mais santo, pelo contrário. Uma pessoa que ouve um debate desses, queridos, as escrituras dizem que perverte a mente dos ouvintes. Então, queridos, é muito complicado quando você tem um posicionamento de oposição, não é? Eu estava até falando com uma pessoa que eu amo de todo o coração. Quando eu a conheci, essa pessoa ela era muito de debater, era muito de questionar, mas uma coisa é você questionar, mas por que é assim? Você pode me explicar? Outra coisa é quando a pessoa chega, mas por que está assim? No outro texto diz assim, assim, assim. Então, queridos, vocês sabem quando vocês estão entrando num debate. Quando a pessoa quer aprender ou quando ela quer apenas mostrar o seu ponto de vista. Queridos, não entre em debate, você não vai convencer ninguém. Se a Ruach não fizer isso, não será você que vai conseguir fazer isso. Que o Eterno mostre a você isso. Queridos, é tão bom quando a criança é pequenininha, que a gente pega e fala para ela, não põe a mão aí, não faça isso. Aí a criança pega e fica bicudinha, chora, mas não faz. Mas quando pega a adolescência, queridos, a criança vai virar para você e você vai falar, não vá com aquele seu amigo. Mas por quê? Não, porque ele está num caminho errado, está mexendo com drogas, está com uma vida promíscua. Não, mas e por quê? Por quê? Porque você não falou que eu tenho que levar as boas novas? Você não me... Então, queridos, essa é uma luta que os pais têm, ou ao contrário, quando os filhos deliberadamente querem fazer o que não é devido e muitas vezes desacatam os pais. Essa geração tem feito isso de um modo terrível e eu tenho visto, queridos, muitas condições onde não há outro caminho a não ser que o filho saia de casa. Os pais não conseguem lidar com a violência, com a agressão verbal, com questões inclusive até de furto de bens, principalmente com esse apelo das drogas, não é? Que o Eterno possa demonstrar a você que debates, queridos, só levam a coisa pior. Queridos, outra coisa que é importante, maridos e mulheres, queridos, como é difícil marido e mulher não querer mostrar o ponto de vista de um para o outro. E depende, é o que eu estava falando com meu marido, não é? Depende da temperatura, do nível do óleo, da quantidade de combustível, não é verdade? A gente funciona igual uma máquina, igualzinho uma máquina. Depende, queridos, depende do estado de espírito que nós estamos. Uma pessoa espiritual, queridos, uma pessoa que é espiritual, ela pode entrar em debate, ela pode entrar nessa disputa de querer mostrar que o seu ponto de vista é o mais correto. É importante que você tenha esse entendimento. Uma pessoa espiritual cansada, ela pode acabar entrando com relação a essa questão em contexto de disputa, de querer mostrar o seu ponto de vista. Isso vai dar num desastre, queridos. Sempre dá em desastre, não é? Às vezes o marido está mais descansado, firme, a mulher está irritada e o marido consegue chamar a esposa, vamos orar.
Nós não vamos entrar em acordo sobre isso. Uma parte, quando está mais forte, a outra está mais fraca, ainda se consegue segurar. A esposa com o marido, querido, olha, não vai dar bem isso aí. Mas quando os dois, queridos, estiverem exaustos, a percepção espiritual pode ficar embaçada. Eu passei por muitas situações com o Carlos aqui nessa mudança, que eu ficava imaginando como que a gente patinou em coisas que nós, tipo, você é PhD em algumas coisas e você patinar. Não é difícil entender porque aconteceu com Eliarro, o profeta Elias, dele correr para o deserto quando Jezabel falou que ia matá-lo, porque, queridos, a gente fica com a mente totalmente no estopor. Você não tem muita noção, não tem muito discernimento daquilo que está acontecendo quando o cansaço extremo atinge a sua vida. Queridos, cuidado com disputa, ela sempre vai dar em desastre. A disputa dá em desastre, queridos. Queridos, nós vimos várias pessoas que morreu alguém, deixou lá o inventário para a família se dividiu, queridos, por causa de disputa de família, queridos, disputa de bens. Então que o Eterno mantenha você firmemente longe desse contexto de disputas, em nome de Yeshua, seja qual for a situação. Filhos, ainda que vocês não entendam seus pais, não disputem com eles. Eles são autoridades sobre a sua vida. Se você orar por eles e eles estiverem errados, o Eterno vai falar com eles, vai corrigi-los. Não entrem em disputa com relação à autoridade sobre a sua vida, tá bom? Versículo 20: aquele que tem um coração perverso não encontrará nenhum bem, e aquele que tem uma língua hipócrita cairá no mal. Que tristeza, não é verdade? Nós estávamos falando sobre isso essa semana. Que coisa terrível, uma situação de desânimo para qualquer um, não é? Um coração perverso é aquele que sempre pensa perversamente. Ele tem uma língua hipócrita. Em hebraico, a palavra é nepar, falando com inocência ao seu amigo, mas o coração planejando sempre injuriá-lo. Queridos, há pessoas que a mente é tão pervertida que a pessoa fica olhando o outro falar, o outro está sendo absolutamente sincero e essa pessoa está tendo maus pensamentos sobre a pessoa. Não, essa pessoa é falsa. Não, essa pessoa ela está fazendo alguma coisa, ela está levando alguma coisa. Não, essa pessoa, eu falei para vocês, né? Há pessoas que foram traumatizadas. Quando eu narrei para vocês aquele episódio do meu primeiro filho em adoção, né? Que ele perguntou quanto você ganha por cabeça. Eu não entendi, porque para mim aquela expressão tinha a ver com gado. Não sei por que eu fiz essa associação na época. E eu também não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento, mas a única associação que eu pude fazer foi com gado, na ocasião que meu filho falou isso comigo. Então, queridos, os traumas podem fazer com que uma pessoa desconfie de todo mundo. Não é esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Estou falando da mente perversa. A mente que a pessoa está falando e o outro está fazendo planejamentos negativos. Está com a mente dando lugar para Shedem, dando lugar, sendo que nós vamos tratar no próximo curso de Yeshayahu, onde se fala que a cabeça se torna um ninho de serpentes, um ninho de ovos para chocar ovos de áspides, queridos. O Eterno não nos chamou para isso. Eu não posso fomentar pensamentos ruins sobre a vida das pessoas. Eu não posso ficar... Queridos, há coisas que ocorrem mesmo dentro da família da gente. Às vezes acontece alguma situação de desequilíbrio entre eu e algum filho meu, ou alguma chamada de atenção. Os meus pensamentos são sempre favoráveis. Será que eu fui dura demais? Será que eu peguei pesado? Eu nunca fico pensando, poxa, mas por que meu filho fez um negócio desse? Por que a minha filha fez? Queridos, meus pensamentos nunca são para os meus filhos. Quando os meus filhos, eles erram, queridos, eu erro. A gente não pode pecar, a gente agir deliberadamente para o mal, mas nós erramos, nós tropeçamos em muitas coisas, não é? E às vezes a gente, como mãe, tem que pegar pesado, e principalmente meus filhos trabalham comigo, queridos. Eles servem, eles trabalham dentro da Beit, eles estão correndo para lá e para cá, levando pessoas.
Então, queridos, eu nunca fico pensando, olha como foi negligente, olha como não fez isso, como que pode não fazer aquilo. Não, eu sempre fico pensando em minha vida. Será que eu falei pesado demais? Será que eu fui... Eu não durmo, queridos. Eu tive um Pêssar que nós tivemos no salão, que foi a tragédia da minha vida, aquele Pêssar, né? Uma celebração que é a primeira vez que a gente fez uma celebração para muita gente. E nós tivemos vários problemas, um problema de azedar um purê, nós tivemos várias coisas que vieram e já o desgaste, tudo aquilo outro, e ali, queridos, lamentavelmente eu fui reprovada pelo Eterno, fui reprovada fortemente pelo Eterno. E aí o que aconteceu? Quando a celebração terminou, eu falei algumas coisas para minhas filhas, e depois eu fiquei meditando naquilo que eu falei, de que maneira elas poderiam ter entendido o que eu disse. Eu não fiquei imaginando o que elas não fizeram. Eu fiquei com muito arrependimento no meu espírito da maneira que eu falei, do modo que eu me portei. Eu me sentia totalmente reprovada. Eu me sentia totalmente inútil para a obra do Eterno depois daquela celebração. Porque nós saímos do salão e o Eterno começou a me reprovar, me repreender. Imagina, vocês acabaram de fazer uma celebração enorme, graças ao Eterno a gente não tem mais passado por isso desde então, mas a gente passar por uma celebração imensa como é o Pêssar, e nós entramos no carro, o Eterno começou a falar o quanto nós fomos negligentes, o quanto ele havia se desagradado de nós. E ali, claro, eu comecei a lembrar as coisas que eu tinha falado com minhas filhas, as coisas que eu tinha falado com a minha irmã, entre outras coisas, e aquilo ficou uma profusão dentro do meu espírito sobre o que eu fiz. Se você quiser meditar alguma coisa acerca de alguém, medite na sua vida. Céu, meu marido me magoou profundamente. Ele falou coisas terríveis, não é? Agora ponha-se no lugar dele se fosse você falando aquilo. O que você já falou para ele? Não é? Outro dia eu estava numa situação aí do marido ter falado que queria separar, não queria estar convivendo mais, a esposa ficou profundamente alterada, não é? Mas eu perguntei para ela quantas vezes ela tinha falado para ele que ela não queria seguir um casamento. Ou seja, parece que a pessoa pode fazer várias vezes aquilo, mas o outro não pode fazer. Se o outro fizer, é rainha de copas, corte-lhe as cabeças, não é? É muito fácil a gente achar que nós somos 007, né? Ou vamos dizer 009, né? Licença 006, vai, licença para pecar. Queridos, ninguém tem licença para pecar, queridos. Nem eu nem você temos licença para pecar. Se você tiver que meditar em alguma coisa, para de ficar pensando na vida do outro. Que coisa feia é essa? Se você tiver que pensar na vida do outro, por exemplo, hoje eu estou pensando na vida do outro, desde manhãzinha. Não sai da minha mente a família ali. Porque eles iam mudar para um lugar que não tinha energia elétrica e não tinha o mínimo necessário para uma família, não tinha o vaso sanitário. O proprietário pediu o imóvel e o lugar para onde eles iam mudar nunca ficava pronto, eu não sei como eles estão. Não sei qual a condição que está vivendo os amados da minha vida, as pessoas que eu... Então, se você tem que pensar na vida do outro... Então você pense para você fazer algo positivo, para você interceder, não para você ficar pensando, olha, como está vestido, ou sei lá o que pensamento que pode ter cada um. Eu não sei, queridos. Olha, não me cumprimentou, olha, nem me falou shalom, nem me viu. Olha, hoje a Céu entrou lá, nem falou bom dia pra gente. Não é? Boker Tov. Amados, queridos, se você procurar compreender o outro com a mesma medida que você se mede, a sua vida vai ser outra. E não é fácil, queridos. Quando existe mágoa, essas coisas tendem a ser acertadas, queridos. Tende a ser acertado. Porque senão tudo que o outro fizer, não gosta de mim. Não sei o que lá. Não sei o que mais. Queridos, a mente vai ficar com conexão direta com o Shedim. Tudo que o Shedim falar, a pessoa chupa de canudinho e pensa que é dela. Tá bom? Então, se você tiver que ter alguma meditação, medite nas tuas faltas, tuas falhas. Queridos, você não pode fazer outro melhor. Você sabia disso? Eu venho aqui todos os dias. Me esforcei para estar aqui,
para essa máquina estar funcionando. Eu venho para cá todos os dias encontrar com vocês. Tudo bem? Queridos, eu tenho de vir na ânsia, no anseio de eu ser melhor para vocês. Se eu ficar pensando aqui, será que eles estão ouvindo? Será que eles vão mudar de vida? Será que não? Queridos, quem é que vai, amados? Queridos, quem que vai plantar? Se começar, será que vai produzir? Será que vai dar? Não, mas será que vai? Não sei o que. Será que... Queridos, não existe isso. Imagina, nós com nossos filhos, o que os nossos filhos serão? O que é aquela criança que a gente toma no peito, a gente a ama, a gente quer tudo de bom para essa criança? A gente se doa de nós mesmos, carregamos dentro do ventre ou dentro do coração, queridos. Eu tenho gestações como a do Renato. A gestação do Renato durou 2 anos e meio. Vocês sabiam disso? Gestação do coração pode demorar mais do que a gravidez. E as dores de parto também podem ser mais intensas. Queridos, o meu filho é um presente na minha vida. Mas eu não podia adotar o meu filho para ele ser um presente na minha vida, queridos. O que o Eterno requer de mim como mãe? O que o Eterno requer de mim como esposa, como filha dele? Como uma pessoa que vai estar exercendo o meu papel sobre a terra dos viventes, queridos. É só isso que eu respondo. Eu não respondo, queridos, o que você vai fazer com o que você está ouvindo? Isso vai mudar a sua vida? Vale a pena? Queridos, se eu começar a pensar dessa maneira, amados do meu coração, vai ser total fracasso na minha vida. O meu meditar não pode ser contrário ao que eu creio. Se você tem meditações contrárias ao que você crê, cuidado com o seu engano no que você está crendo. Porque se você crer verdadeiramente em Hashem, em Mashiach e Yeshua, você vai ver as pessoas em calamidade com relação à sua vida e você vai pedir que o Pai o perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aqueles que reconhecem a verdade, mas mantêm as mentiras porque gostam da perversidade e por isso justificam a perversidade, condenam a retidão. Uma vez que intencionalmente suportam a falsidade, eles são piores que aqueles de coração perverso. Estes meramente não encontrarão nenhum bem, enquanto os outros caem no mal. Rabbeinu Yonah, mais uma vez trazendo uma palavra para a gente. Se o coração, denotando a faculdade de autocontrole de uma pessoa, segue caminhos perversos, mesmo que a sua mente procure pelo bom caminho, ela não vai encontrar. Isso só pode ser alcançado pela sabedoria da Torá. Contudo, ela pode evitar de fazer o mal se ela desenvolver uma língua volúvel, uma língua falsa, uma língua perversa. Ela vai acabar trazendo equações falsas para a sua vida, questionamentos nas crenças mais profundas, conduzidos à heresia. Não somente falhará em encontrar qualquer bem, mas ainda cairá no mal. Queridos, isso é tão sério e a gente tem visto isso. Eu tenho orado por pessoas. Há pessoas, queridos, que chegam num ponto que o Eterno fala para a gente: para de orar, não é? Olha só, Samuel amava o rei Shaul, ele amava o rei Shaul, Samuel amava o rei Shaul, amava. Shaul tinha um profeta do lado dele, uma pessoa que tinha esse menino, esse homem como um filho. Imagina você ter uma pessoa que o Eterno fala por meio dela como pai do coração. E ele desprezou as palavras do profeta. Desprezou. E, queridos, esse profeta amava Shaul, ao ponto do Eterno virar para ele e falar: até quando você vai ficar chorando pelos erros dele? Eu o rejeitei. Queridos, quantas pessoas têm pessoas que amam Hashem, profetas do Altíssimo do lado,
e desprezam, queridos, desprezam como Shaul fez. E nessas condições, muitas vezes Hashem chega para a gente e fala assim: olha, eu não quero mais que você interceda por essa pessoa. Ela pode até ser sua amiga, seu amigo, mas não é meu amigo, nem minha amiga. Não é a mesma condição que aconteceu com Shaul. Queridos, é gravíssimo quando nós negligenciamos o dom de Hashem sobre as nossas vidas. O presente que Ele nos deu para que nós vivamos embaixo da sua autoridade, da sua vontade. Queridos, é a proteção única que nós temos na nossa vida. É a única proteção que nós desenvolvemos na nossa vida. Eu oro para que o Eterno fale fortemente ao seu coração dessas verdades contidas em Mishlei, e que você tenha olhos para ver e um coração para receber completamente as instruções de Hashem sobre a sua vida. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem, exaltando o Teu nome, declarando que só o Senhor é bom. Só o Senhor é bom. Pai, nos ajude a não agirmos como nós lemos, Pai, em Mishlei. Pai, a cerne da batalha que nós travamos na nossa vida está na nossa mente. Pai, quantas vezes eu e meus irmãos, nós estamos bem, eu, meus filhos, toco um telefone, vem uma mensagem de alguém, uma observação, uma cobrança indevida, coisas para nos fazer desmotivar, Pai, para trazer sobre nós um peso que nós não tínhamos anteriormente. Por amor da Tua misericórdia, por amor da Tua bondade que dura para sempre, nos ajude, Pai. Nós pertencemos ao Senhor, nós temos um dono. Nos ajude a sermos retos, a dominarmos a nossa mente. Se nós tivermos de refletir acerca de alguém, que nós venhamos a refletir acerca de nossas vidas, de nós mesmos, Pai. Em nome de Yeshua, olha para nós, olha para o bem. Nos ajude, Pai, a estarmos diante do Senhor nesse período. Em humildade, transforma nossas vidas naquilo que tem de ser transformado. Quanta coisa, Pai, eu vi na minha vida nesse período de opressão. Pai, como nós vamos lidar quando a opressão for da vida, Pai, for de coisas eminentes a nós? Como nós vamos lidar com isso, meu Pai? Se coisas que nós não estamos ainda tendo essa pressão, Pai, pela vida, da segurança, da integridade física, da integridade emocional, da saúde. Pai, nós estamos sendo reprovados com coisas mínimas, Pai, por carregar muito peso, por não ter organização, tudo está dentro de caixas, não achar nada, onde está nada. Essas coisas já causam estresse tão grande sobre nós, meu Pai. Nos ajude, Pai, a reconhecermos o que nós precisamos melhorar continuamente. Guarda cada um daqueles que fazem esse curso, meu Pai, que estão estudando e estão tentando realmente aplicar nas suas vidas a verdade que vem do Teu trono por meio de Shlomo e chegou às nossas mãos. Pai, eu tenho colocado diante do Senhor essas vidas. Pelo amor da Tua misericórdia, não me deixa perder nenhum deles. Por amor do Teu nome, Pai, não deixa eu perder nenhum deles. Pelo amor da Tua misericórdia infinita, por meio de Yeshua, eu não posso nada por mim mesma, mas o Senhor pode todas as coisas em todos. Pai, que o nome deles esteja no livro da vida, Pai, naquele dia. Pelo amor do Teu nome, Pai, pelo amor do Teu nome, Senhor, que é santo, por amor da Tua infinita misericórdia e bondade, não me deixa eu perder nenhum deles. Não me deixa eu perder, Pai. Eles são o verdadeiro bem, minha família. Por amor da Tua graça, nos ajude a conseguirmos, Pai, chegar até o fim. E que esses dias, bondoso Pai, nós meditemos diante do Senhor o que nós podemos fazer para sermos melhor, mais eficientes e mais íntegros diante do Senhor. Vem sobre nós, Hashem. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja.
Mensagem do céu.